1 Coríntios, capítulo 11. Olha o que diz a palavra de Deus, a partir do versículo 17. 1 Coríntios 11, 17, diz assim. Olha Paulo dizendo. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu o creio. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm em casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Feche os seus olhos, deixa a Bíblia aberta, tá? Espírito Santo de Deus, continue falando conosco. Nós estamos aqui e se ainda há alguma resistência, Pai, do inferno, tentando impedir essa pessoa de ouvir a verdade que liberta, de receber essa palavra em seu coração, que gera transformação, que caia por terra agora em nome de Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz de maneira audível, de maneira clara, Pai, para que nós possamos, Pai, encontrar a verdade que transforma e liberta, e que cada dia possamos nos lavar, nos limpar e estar perto de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Na igreja primitiva, já que começou a se formar a igreja, lá no tempo dos apóstolos, eles faziam uma festa. Então, quando era dia de ceia do Senhor, a igreja, antes da ceia, eles faziam uma refeição completa. Cada um trazia uma comida, um prato da sua casa, e eles faziam essa refeição. E eles chamavam essa celebração de festa do amor, ou festa dos ágapes. Então era para ser uma refeição de comunhão entre os irmãos da igreja, que tinha como principal objetivo preparar o coração do povo para a ceia do Senhor. Então vamos lá, como se fosse um dia de hoje, tá? Hoje é Santa Ceia, amém? E o pastor chegasse durante a semana, antes do domingo, e falasse, gente, domingo, a ceia do Senhor, não esqueçam, a gente vai ter a festa do amor, cada um traz um prato, uma bebida, 1 quilo de carne, e nós vamos, antes da ceia do Senhor, antes da gente se assentar à mesa para participar da ceia, nós vamos fazer a nossa ceia, vamos nos confraternizar. Era como se fosse assim, olha que ideia boa, gente, sim ou não? Já saía daqui almoçado hoje, né? E aí, assim eles faziam. Só que, o que estava acontecendo na igreja em Corinto? Que Paulo dá uma puxada no povo, uma chamada de atenção e fala assim, o negócio é o seguinte, agora eu não vou elogiar vocês não. Porque quando vocês estão se reunindo, vocês estão fazendo mais mal do que bem. E aí ele fala, vocês estão celebrando, não é a ceia do Senhor não, é a própria ceia. Ele fala no versículo 20, vocês se apressam em comer a própria refeição. E como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Você já foi num churrasco? E você levou picanha. E alguém lá levou linguiça, asinha de frango. Na hora que saiu as carnes, você não foi comer a asinha. Você não foi comer a linguiça. Você foi comer o quê? A picanha que você levou. Sim ou não? Aí já fizemos isso, confesse agora. Aí, na bebida, você levou Coca-Cola. E aquela pessoa levou Dolly Guaraná, Dolly, que legal! Dolly Guaraná. Só quem assistiu Rede TV conhece essa música. Cerveja. A Skol. E você tomava o quê, Sila? Você toma o quê, geralmente? Hoje não. Então tá bom. Não, tá tudo certo. Quando você era assim...
Então, gente, aí você trazia para a festa do amor aqui da igreja a picanha e o irmãozinho lá trazia asinha de frango. E na hora de comer, você corre, olha o que o Paulo está falando, vocês se apressam em comer a própria refeição. Geralmente eram os mais ricos. Por quê? Os mais ricos, eles chegavam primeiro, eles tinham suas prioridades, e os mais pobres, como eles eram escravos, eles tinham que cumprir lá o horário do trabalho para chegar. Quando o pobre chegava, ele tinha que se contentar com o suco que ele levou e casinha do frango. Por quê? Porque era o que restava, era o que sobrava, Raione. Então, a festa do amor, que era para ser um momento de comunhão, de confraternização, de compartilhamento, nesta igreja começou a perder o sentido, porque o egoísmo começou a reinar. Olha o que Paulo diz: alguns de vocês quando vocês se reúnem, versículo 20, não estão interessados de fato na ceia do Senhor, perdeu o sentido. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Então, em vez de comunhão, compartilhamento, em vez de preocupação com o próximo, Marlete, o que estava acontecendo nessa festa do amor era egoísmo, gula e preocupação com os próprios interesses. Aí Paulo, então, ele chamou a atenção da igreja em Coríntio e os lembrou do verdadeiro significado da ceia do Senhor. E aí, a gente lê a partir do versículo 23, versículo muito conhecido para nós. Porque eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Paulo relembrando o verdadeiro significado da ceia. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse... Interessante que Jesus sabia que lá no meio estava o traidor. E ele não negou o pão para o traidor. Sim ou não? Você vê o nível de egoísmo que a gente tem, né? A gente só pensa nos nossos próprios interesses. Jesus sempre deixando os seus interesses de lado. E aí, porque eu recebi do Senhor aquilo que eu transmiti a vocês. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de... mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Então, de acordo com o que nós lemos e vamos ler a partir de agora, Paulo chama a atenção da igreja, fala assim: vocês estão fazendo tudo errado, está fazendo mais mal do que bem vocês se reunirem. Eu vou lembrar a vocês o que é a ceia do Senhor, para que ela serve. E a partir daí, Paulo, ele pontua 4 coisas, que na verdade são 4 direções, que todas as vezes que nós nos reunimos para um culto como esse, um momento como esse, que é a ceia do Senhor, todos nós devemos, a partir de hoje, começar a observar essas 4 direções. Então, você está com o versículo 26 aí? Olha só o que diz versículo 26. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam o quê? A morte do Senhor, até que Ele venha. Primeira direção que nós precisamos olhar quando nós nos sentamos à mesa do Senhor para participar do corpo e do sangue de Cristo. A primeira direção, Nilson, que nós devemos olhar quando estamos num culto de Santa Ceia, repita comigo: para trás. Faz assim, para trás. Nós somos convidados a primeiramente olhar para trás, não para a nossa vida. Toda vez que a gente for comer o pão e beber o cálice, nós devemos olhar para trás, nos lembrando da cruz de Jesus. Nos lembrando daquilo que o Senhor fez, o ato de amor e entrega que Ele fez naquela cruz. Esse domingo do mês serve para nos trazer a lembrança de como Jesus morreu e por que Ele morreu. E nos lembrar também que aquela cruz não era dele, ela era de quem? Nossa. Como Jesus morreu? Você não precisa abrir, mas a resposta nós encontramos em Isaías 53. Vamos relembrar como foi esse momento.
Isaías 53:3 diz: foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Você pode ter entrado aqui com uma dor muito grande na sua alma. O Senhor já experimentou ela também e Ele conhece a sua dor. Demos as costas para Ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre Ele o pecado de todos nós. Ele foi oprimido, olha como Ele morreu. Vamos nos lembrar do que Jesus fez naquela cruz. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda, diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Como Jesus morreu? Condenado injustamente. Foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida sem ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia de seu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado ninguém. Ainda assim, foi sepultado como um criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. A ceia nos convida a olhar para trás e nos faz lembrar daquilo que a gente esquece, de que Jesus entregou a vida dele por nós, e que se ele não tivesse feito isso, nós nem estaríamos aqui. Você acha que você veio na igreja porque você escolheu vir, mas na verdade foi porque um dia lá atrás, alguém decidiu dar a sua vida pela sua. Assim ele morreu. E por que ele morreu? Porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que ele morresse e a gente tivesse a vida eterna. Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Portanto, não há condenação alguma para quem crer nele. Primeira direção que nós devemos olhar no dia da ceia, repita comigo, é para. E sabe o que nós devemos sentir? Repita, gratidão. Segunda direção que nós devemos olhar, diga, para frente. Porque o versículo 26 diz: quando você come e bebe do sangue e do corpo de Cristo, anunciais a morte do Senhor, já lembrou do que ele fez, até que ele venha. Quando você participa do corpo do sangue de Cristo, você precisa olhar para frente, lembrando que um dia ele voltará a buscar a sua igreja limpa, adornada, sem máculas, nem ruga, nem mancha. Sempre olhar para frente, sem perder de vista a esperança de que ele vai voltar nos buscar. É nisso que a gente tem que se concentrar. Nós precisamos sempre nos lembrar que Jesus, ele vai voltar até que ele venha. E essa deve ser a nossa esperança. Se de fato nós nos lembrássemos todos os dias que Jesus vai voltar nos buscar, certamente nós mudaríamos as nossas prioridades, sim ou não? Terceira direção. Então vamos lá, primeiro, para trás. Diga para trás. Gratidão. Segundo, para frente. Diga assim, esperança. Terceira direção que nós devemos olhar. Faz assim, ao redor. Geralmente, a gente tem dificuldade
de olhar para o próximo. Sim ou não? E quando a gente lembra de olhar ao redor, nem sempre é na intenção de ajudar. Ou a gente não olha, ou quando a gente olha é para julgar, condenar. O Senhor se importa muito de como nós estamos tratando o nosso próximo. Você lembra da festa? Lembra da festa do amor? A festa dos ágapes? Por que essa festa foi instituída antes da ceia? Para testar o amor pelo próximo, a comunhão dos irmãos, o compartilhamento. Tá lá na festinha, foi pegar o último pedaço de picanha, o irmão vem, irmão, fica tranquilo, pode pegar para você, fica a linguiça lá, tá bom, tá comer linguiça? Mas é isso, a igreja em Coríntio não passou no teste, porque estava buscando apenas os próprios interesses. Nós precisamos começar a olhar mais para o lado, mas não para julgar, condenar. Muito se fez isso no passado na igreja. Eu não sei vocês, mas eu me lembro, por exemplo, da pessoa falar assim: nossa, a irmã veio de calça e tomou a ceia. O irmão lá está amigado e está tomando a ceia. A gente olhava para o lado, não para saber o que o irmão está precisando. Se está precisando de ajuda, se eu posso fazer algo por ele, se está precisando de uma cesta básica, alguma coisa. Não, o seu irmão está com a vida errada, todo mundo sabe, e está tomando a ceia. Diga comigo, para trás, gratidão. Diga para frente, esperança. Diga ao redor, generosidade. E a quarta direção que nós devemos olhar. Versículo 33. Desculpa, gente, é que eu fechei aqui o meu. Versículo 33 do capítulo 11. Olha o que Paulo diz. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comem em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmo ao se reunirem. Ou seja, não esqueça de olhar para o lado. Espere uns pelos outros. Quarta direção que nós devemos olhar. Repita comigo, para dentro. Versículo 28. Portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber o cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem em julgamentos contra si mesmos. Examine-se antes de comer e beber o cálice. Sabe o que Paulo está dizendo? Depois de você olhar para trás, lembrar do que Jesus fez, por que ele fez. Depois de você olhar para frente, se lembrar que um dia ele vai voltar a buscar a sua igreja. Depois de você olhar ao redor e saber se você tem sido uma pessoa altruísta ou egoísta, buscado os próprios interesses ou se importado com o interesse do próximo. Quarto, olha agora para dentro de você. Examine-se e coma. Não é examine-se e não coma. Porque o que Paulo está dizendo? Olhe para dentro de você e reflita sobre os seus caminhos. Olhe para dentro de você e lembre-se como você tem andado. Mas a ordem é, antes examine-se, mas depois coma. Porque tem gente que não entende que a ceia, ela é um instrumento de cura, de reconciliação com Deus e restauração. Então eu digo assim, olhar para dentro. Oportunidade. Porque é no momento que você examina a si mesmo e não o irmão do lado, é que o Senhor te dá a oportunidade de mudar a direção da sua vida. É o momento de você examinar a sua vida e se voltar para o Senhor. Não é momento de você olhar para a sua vida e falar assim, então estou fazendo isso, melhor eu não tomar a ceia. Em outras palavras, estou vivendo no pecado, melhor continuar nele. Em vez disso, você deveria pensar, está assim, mas a partir de hoje, Espírito Santo, me ajuda. Eu não quero mais, eu quero me limpar, eu quero me lavar. E então participar da ceia e renovar a sua aliança com Deus. O objetivo de você examinar a si mesmo não é te julgar, não é apontar o erro, mas é te dar a oportunidade de viver a transformação, como Jesus fez com aquela mulher samaritana no poço. Lembra que Jesus está lá num bate-papo com ela, num diálogo com ela?
E aí quando ela se empolga, quando ela se anima de saber que ela encontrou o Messias, Jesus fala assim, vá buscar teu marido. O que ela fala? Não tem marido. Aí Jesus falou assim, falou bem, já começou a examinar a si mesmo e falar a verdade. Você não tem marido mesmo, você já teve 5. E esse 6º homem nem marido seu é. Jesus fez isso porque Jesus queria apontar o erro daquela mulher? Jesus fez isso porque queria fazer aquela mulher olhar para dentro de si e reconhecer o quanto a sua alma era sedenta e que ela precisava mesmo dele, que era a fonte. É por isso que ele disse, quem beber desta água nunca mais terá sede. Mas não é só a samaritana que precisa dessa água, todos nós precisamos desta água. Mas nós precisamos beber, repita comigo, beber. Chega de vir para a igreja, receber uma palavra, e às vezes você sai daqui maravilhado com a mensagem, mas você não faz mais nada além de elogiá-la. Nós precisamos entender uma coisa, conhecimento sem ação não gera transformação. O que gera transformação na nossa vida é você ouvir uma verdade que liberta e a partir do que você ouviu, examinar a sua própria vida e já começar as mudanças. Às vezes você fica orando por transformação na sua vida, na sua casa, na sua família, mas você recebe aqui o conhecimento, você recebe a informação, mas você não faz nada além de achar que foi boa, que foi legal, foi impressionante. Nós precisamos beber da água. Eu posso ter um engenheiro químico nesta manhã no nosso meio, chamar ele aqui, e ele vai falar melhor do que ninguém sobre as propriedades da água, porque o engenheiro químico conhece profundamente sobre água, sim ou não? Mas ele pode conhecer muito de água, ele pode estudar muito sobre a água, ele pode saber tudo sobre a água, mas se ele não beber a água, ele morre de sede. Tem muita gente dentro da igreja dessa forma, conhece bem a Bíblia, conhece a palavra, recebe a palavra, vem na igreja, mas não se apropria dela. Tiago 2 diz assim, ó, vocês creem que Deus é um só? Ou seja, você crê na palavra de Deus? Beleza, os demônios fazem igual. Na versão Kika Transformadora, eu vou resumir esse versículo para você. Você crê em Deus? Você está aqui para você crer em Deus? Beleza, está no mesmo nível do demônio. O que faz você subir nível acima não é crer, mas é você crer e se apropriar desta verdade e deixar Deus transformar a sua vida. Mais do que sair daqui informado, você precisa sair transformado. E a transformação, ela não acontece da gente saber muito, da gente ouvir muito ou da gente vir muito na igreja, mas a transformação, ela acontece de você se apropriar da palavra de Deus.